Olá, gente! Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar acerca do atributo de Deus conhecido como a espiritualidade de Deus. Esse atributo de Deus foi apresentado por Jesus Cristo em João no capítulo 4, 24, quando ele define Deus como Deus é Espírito. Essa revelação acerca da natureza de Deus realmente mexe muito com o nosso ser, porque a gente começa a imaginar Deus de fato como um ser muito transcendente, um ser que transita em todas as dimensões que possam existir, um ser que é muito diferente da nossa natureza e, além do mais, houve a queda e nos separamos dele. Então, é um ser que a gente precisa usar da nossa criatividade para imaginar ele. É um ser incorpóreo, é um espírito perfeito, é uma natureza completamente diferente do que a gente possa imaginar e comparar com a nossa natureza. Daí vem logo algumas aplicações. A primeira aplicação é que no dia a dia nós precisamos também transcender, a nossa alma precisa tentar, através do exercício devocional e da contemplação e da oração, da meditação, a gente tentar se descolar um pouco dessa natureza material. A natureza material em si não é pecaminosa, mas o problema é que culturalmente nós somos racionalistas. Isso é algo muito evidenciado a partir do iluminismo em nossos dias. Então a nossa mente é extremamente dedicada e dependente das coisas materiais. Então nós precisamos parar e precisamos, em oração e meditação, em uma criatividade espiritual, elevar a nossa alma a Deus. Isso nos dará uma segurança, porque como uma alma engaiolada, uma alma encaixotada nessa vida, por si só haveria um desespero e medo, e quando a gente começa a dar à nossa alma o direito dela se alimentar dessa transcendência, ela começa a se sentir muito mais forte, ela começa a lidar com o ser que criou ela se sente muito mais segura, a natureza dela é essa, e por isso esse contato com o Pai, o Criador transcendente, multidimensional, infinito, tem muito mais a ver com a natureza da qual é a essência da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. A segunda aplicação tem a ver com a necessidade de sermos mais simples. Porque a gente depende demais das coisas materiais, a gente aposta demais nas coisas materiais, como se elas fossem um Deus, como se elas merecessem esse cuidado, nos enchemos de patrimônio, gastamos um tempo, nos separamos de pessoas, criamos as maiores confusões por causa de patrimônio, de bens materiais. Se temos demais, somos completamente absorvidos por eles, se não temos, ficamos sonhando e dependendo deles como se eles pudessem realmente nos dar um significado. Eu volto a dizer que em si coisas materiais não tem problema, mas a nossa relação é uma armadilha que nos tira de um estilo de vida espiritual. Então o minimalismo, quer dizer, o que é mínimo, o que é simples, é uma necessidade espiritual. Ela precisa ser reavaliada em nossos dias. Nós precisamos de fato a reavaliar e ver valores com relação a isso, independente do dinheiro que você tem ou da falta de dinheiro. Coloque o material no seu lugar, não coloque ele acima das pessoas, acima das relações, não coloque ele como um Deus, não seja um servo dessas coisas, que eles possam cumprir o papel necessário na vida de uma pessoa. Seja alguém simples. E em terceiro lugar, por ser esse Deus tão transcendente, esse totalmente outro, como Calbart dizia, a gente vai precisar de um mediador, porque não temos como fazer esse bypass. Esse era o gnosticismo, ele queria que o homem pudesse ter acesso a Deus direto, mas por causa dessa transcendência, e segundo a própria revelação, por causa dos nossos pecados, fomos separados de Deus para viver uma vida plena com Ele. O que é que Deus fez? No seu amor, na sua graça como Pai, Ele se revelou ao mundo na sua própria essência compartilhada no seu Filho. Ele mesmo, no seu Filho, na sua experiência de encarnação, Ele se apresenta como o Deus homem e o Deus Deus. Essa dupla natureza revela Deus como perfeito mediador.
nada, nem ninguém, nem outra coisa poderia ser o mediador, porque seria criação de Deus, porque seria algo que era menor do que Deus, tudo seria menor do que Deus, e tudo que fosse menor do que Deus não poderia ser um mediador. Então ele criou um ser que tem a essência, ele criou um ser não, sempre existiu. É o mistério da Santíssima Trindade, que em uma outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Por isso que Jesus é o mediador perfeito. O envio dele é a ponte para a nossa finitude, para a infinitude de Deus. Por isso que eu convido você a entregar-se a essa transcendência, a essa simplicidade e se entregar num relacionamento mediado por Cristo como único e suficiente Salvador, do qual ele diz que se no seu coração você crer e com sua boca você confessar que ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Ele é o seu mediador. Não rejeite este presente de Deus, essa coisa maravilhosa, que poderemos estar tão distante, impossíveis de acessá-lo. Fomos abençoados por esse grande presente. Que ele seja a ponte, que ele seja o teu Salvador. Eu convido a todos que estão ouvindo, crentes e não crentes, nesta manhã, a se ligarem a esse atributo da espiritualidade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia, uma semana maravilhosa e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.